Fala galera, estamos aqui hoje com essa fera, o grande Rodrigo Piscite, e a gente faz tempo que vem tentando combinar o nosso podcast e vou falar para vocês, tá difícil, tá complicado, porque o homem é uma fera, o homem é diferenciado, roda por todos os campeonatos, dá aula, professor, é pai, o homem é um monstro, entendeu? E também viajado e conhecido. Não só pelo carisma, mas também por ser árbitro, por também estar arbitrando em vários eventos, por também estar dando aula, por ser um atleta de wrestling, enfim, vamos conversar hoje. Grande Piscite, seja bem-vindo ao nosso humilde podcast, a nossa casa. Garoto. Muito obrigado pelo convite. Como diz a minha mãe, né? Tava de rosca, né? Quando tá difícil de sair. Faz tempo que a gente vinha tentando achar um horário e não tava encaixando, porque realmente tem sido meio corrido a minha vida, se virando nos 30 ali entre treinar, lutar, dar aula, fazer essa função de pai, que graças a Deus tenho conseguido exercer. Senti muita falta disso quando eu estava na China. Ser pai à distância é difícil. Então a vida está corrida, mas está maravilhosa. Está muito bom. E falar pra galera o seguinte, tá feliz de estar aqui no nosso podcast da BJJ Progress? Muito. E não tem nada de humilde, porque é top pra caramba, acima das minhas expectativas, muito bom, estúdio maneiro, tô muito feliz. Legal, legal. Grande Piscite. Rapaziada, essa fera, depois eu falo um pouco dos títulos que ele tem, mas começa você falando. Eu sei que para quem é entrevistado, às vezes é ruim, fala, cara, falar de mim é difícil. Aí é melhor deixar o outro falar, né? Mas fala um pouquinho dos principais campeonatos e títulos que você tem, ou se lembrar de todos, fala todos. É bem importante porque isso valida também o teu trabalho hoje junto à Academia CM System, do grande Cristiano Marcelo, grande head, um querido, sempre que eu encontrei, não trouxe ele aqui ainda, né? Mas vamos tentar. Tá aí o convite, professor. E é o seguinte, cara, você tá fazendo uma revolução no jiu-jitsu lá junto da CM System também, ajudando atletas profissionais, que é um berço lá, é um ninho de gigantes aquele lugar. Como conta pra galera um pouquinho dos seus títulos que você tem no jiu-jitsu. Depois a gente vai para outra área, mas o jiu-jitsu especificamente. Lembrando assim, tipo, eu tenho 2 mundiais, os 2 foram na faixa marrom, 2 mundiais pela CBJJE, tenho 3 pan-americanos, tive medalha pan-americana antes, fui vice-campeão na faixa azul e depois eu acabei no ano seguinte conseguindo ser campeão e fui campeão na faixa azul, roxa e marrom. Na preta eu não lutei pan-americano ainda, pretendo lutar talvez esse ano e buscar uma preta. Mas sou tricampeão pan-americano, bicampeão mundial, sou campeão sul-americano pelas duas, pela CBJJ, CBJJE, pela IBJJF. Esse ano você estava lá, né? Transmitiu a minha luta, campeão sul-americano pela CBJJE. Ganhei alguns Opens, fui tetracampeão sul-brasileiro e, não posso esquecer o Paranaense, que foi meu primeiro objetivo máximo, assim, que eu tive uma ambição, a minha primeira grande ambição, que era ser campeão paranaense 10 vezes. Isso na faixa branca, então parecia uma utopia, mas eu consegui ser campeão paranaense 13 vezes. E foi a partir daqui que tudo começou a acontecer. Ganhei várias lutas de no-gi, fiz, além de competições abertas de no-gi, campeão brasileiro de no-gi, mas também fiz muita luta casada. Em cards preliminares de evento de MMA, eu fazia luta casada de no-gi. O André Ricardo, o Xaropinho, foi o cara que mais colocou lutas para mim ali de no-gi em eventos como o Araucária Fight, que ultimamente acho que não está mais fazendo, né, mas lutei lá os Araucária Fight, fiz The Danger, lutei outros campeonatos ali de no-gi, cheguei a estar na Strikers House, e foi legal. Fiz um currículo legal no jiu-jitsu, que foi o que abriu as portas para mim para as outras modalidades e para passar a viver da luta, que foi uma maravilha. E hoje fazer parte da vida dessa nova geração de atletas, de alunos, e como você falou, conseguir ajudar atletas ali, tem atletas profissionais da CM ali, vários atletas estão treinando comigo ali, divido o horário com o Cristiano. Pô,
Não tem nem como negar isso, tipo assim, a honra que você tem de dividir um horário com o teu mestre. Tá? Tô na CML desde a faixa branca e hoje eu divido o horário com o Cristiano, que é 5:30 da tarde, é 2 dias da semana do Cris e 3 dias meu. A gente faz de segunda a sexta. E aí os dias, o Cristiano tem a agenda muito cheia. Os dias que ele tá, eu fico sempre de stand-by, porque os dias que ele tá ocupado e não consegue, na terça e quinta, que é os dias dele, eu tô lá para cumprir a minha missão ali de ajudar no jiu-jitsu e substituir o Cris. Muito legal. Cara, mas assim, agora vamos voltar um pouquinho. Só queria que você desse essa pincelada, né? Mas é óbvio que eu tô curiosíssimo que fala de saber, cara, fala um pouquinho pra gente de como é que você entrou nesse negócio da luta, né? Como que foi tua infância, onde você nasceu, quem que te estimulou, aprendeu primeiro a lutar na rua que nem eu, depois foi lutar nos tatames. Conta um pouquinho dessa tua trajetória, porque nós temos tempo, eu quero saber tudo sobre você. Então, até quem está em casa, fica curioso. Às vezes vê você nos campeonatos, viajando para lá, para cá, mal sabe como que é a vida do guerreiro, né? Porque todo mundo só sabe aquelas pingas que nós bebe, mas nunca os tomos que nós leva, né? Então, e aí é legal passar um pouquinho dessa experiência. Onde você nasceu, de onde você vem, como surge esse grande campeão antes dos tatames. Fala um pouquinho. Eu nasci em Chapecó, Santa Catarina. É uma cidade que ainda não conheço. Eu saí de lá com menos de 1 ano de idade e fui para o Maranhão. Meu pai me criou no Maranhão. Meu pai é cearense, sou filho de cearenses, pai e mãe cearense. E meu pai foi para o Maranhão, meu pai é vaqueiro, foi vaqueiro, hoje é aposentado. E eu fui criado numa fazenda no interior do Maranhão, bem no interior, já perto da divisa com Tocantins e Pará. Município de Bom Jesus das Selvas, mas bem longe da cidade, quase longe da civilização. Era mata, mata mesmo ali, foi, meu pai chegou ali bem no começo, quando estavam desbravando a cidade, Bom Jesus das Selvas não existia, não era cidade ainda, que foi emancipada em 94. Eu lembro bem dessa época. Eu já era adolescente e morava na cidade. Que aí, quando eu tinha 13 anos, eu fui criado na fazenda. Lá não tinha água, não tinha luz, não tinha escola, não tinha nada. Mas eu aprendi a ler e escrever com a minha mãe desde criança. Minha mãe fez uma escolinha em casa para dar aula para as crianças ali na fazenda. E aos 13 anos, meu pai decidiu comprar uma casa na cidade e levar a gente para a cidade para estudar. E ali ficamos um pouco e eu voltei para a fazenda de novo 1 ano e pouco, menos de 2 anos depois. Ficamos mais algum tempo, depois fomos para outra fazenda pertinho da cidade, onde tinha água, luz, tudo. E eu conseguia ir para a cidade todo dia estudar. E aí nessa época ainda não existe, hoje não existe academia na cidade, mas naquele tempo eu não ouvia falar de jiu-jitsu. Quando eu fui para a cidade que tinha TV, aí eu ouvi falar de jiu-jitsu, eu não sabia o que era jiu-jitsu. Então, a luta que eu conhecia era boxe, que eu ouvia falar. Eu sabia de boxe, mas acho que desde criança eu tinha aquele instinto de lutador e a disposição. Que é o que tem que ter. Eu era meio brabo, apesar de muito pequeno, eu saía na porrada com os meninos. Às vezes maior. E a gente brincava de luta, até eu falo para meus amigos, falo pro meu filho. A gente fazia beach wrestling sem saber o que era. Lá nos anos 80, a gente brincava na beira do rio, que era a beira de rio onde eu fui criado. Brincava de lutinha. Areia, a gente chamava, vamos fazer queda de corpo. Uhum. Então, a gente ia ou valendo perna ou não valendo perna. Seria como se fosse uma greco. Uhum. E quando era sem valer perna, eu sempre me dava muito mal, porque eu era menor que os meninos, eles me tiravam e me jogavam. Mas eu ia de novo, era divertido, muito divertido. E eu fiquei na cidade ali, comecei a ter esse contato com a luta, assistir filme de karatê, e falar muito em karatê, assistir filme de karatê. Eu tinha vontade de aprender a lutar, mas não existia na cidade. Em 2000, eu fui para outra cidade, Buriticupu, em 96. E depois, em 98, eu voltei para Bom Jesus das Selvas, já adulto, 18 anos, e voltei para morar sozinho, trabalhar no supermercado que era do dono da fazenda onde eu fui criado. E ele me convidou para vir trabalhar para ele, eu fui. E pouco depois, ali que eu estava na cidade, apareceram uns professores lá
de um projeto que fizeram com a prefeitura ali, professores de karatê, de dança, de muay thai, de jiu-jitsu, de capoeira. E eu me matriculei a princípio no karatê, mas não cheguei a fazer o karatê. Fiz uma aula ou duas e meu amigo me convenceu, meu amigo Ayrton, que hoje mora e dá aula em Buriticupu, hoje faixa preta é muito antiga. Ele me convenceu a entrar no jiu-jitsu e me convenceu a voltar a treinar. Ele explicou sobre o jiu-jitsu, que ele já tinha treinado um pouco de jiu-jitsu, mas era faixa branca. Ele treinou em Imperatriz e estava lá na cidade trabalhando. Nós éramos padeiros. Eu era padeiro dentro do mercado e ele no... Também da fui padaria. padeiro. Sério? Pô, Padeiro, pô, tamo junto, cara. É, até hoje, de vez em quando, bate aquela vontade de pum, bata aquela, joga aquela massinha ali, já bancada, já faz um Sim, pãozinho, bota no forno. era uma terapia pra mim. É, terapia, Eu gostava de boa. trabalhar. E o Ayrton era meu amigo pra caramba, apesar de trabalhar na concorrência. A gente tinha concorrência saudável, que um emprestava farinha pro outro quando faltava, fermento. E aí fomos treinar junto, era só Logi. Aí esse projeto não durou, foram poucos meses e era só final de semana. Os professores foram embora. Mas aqui, ali entrou, o jiu-jitsu entrou na veia ali. E fiquei com aquilo na cabeça, eu queria treinar. E nós treinávamos, eu, meu irmão mais velho, que chegou a treinar também, o Ayrton, que foi quem seguiu e virou professor, o Zé Ivan, que era um cara muito fanático também por treinar, que hoje tem uma academia de musculação no Pará, mas ele largou o jiu-jitsu. E o cara mais habilidoso que eu conheci desde aquela época, um dos caras mais habilidosos que eu conheci na vida, o Nelinho, que hoje mora na Bélgica, mas não infelizmente não seguiu no jiu-jitsu. Ele é aquele cara que a gente via todo mundo junto, mas depois ele dava um nó na gente. O cara era bom em tudo que fazia. Jogava vôlei super bem. Cheguei a jogar vôlei quando eu era garoto. Mas aí a gente colocava a rede baixinha. Pô, hoje você podia jogar tranquilo de líbero ali, ó. Todo mundo foi Serginho crescendo. também, aí, ó. Todo mundo foi crescendo, a rede foi subindo, eu fui ficando pra trás. Larguei. Nelinho era bom no vôlei, era bom no futebol, futsal. Era um competidor criou nato. Um grupo de dança, o bicho era sinistro na dança. E era sinistro no jiu-jitsu. E eu nunca fui bom em nada. Eu não era habilidoso, eu era disciplinado e esforçado. Então eu tentava e eu acho que era mais ou menos o caso do Ayrton. O cara que, pô, o cara é muito esforçado, muito raçudo. E aí aquilo ali ficou na minha cabeça de continuar treinando, mas na cidade não tinha. Em 2001, eu fui embora para Fortaleza. Morava pertinho de uma academia. Eu tinha academia perto de mim, mas eu não tinha tempo para treinar. Eu tinha que trabalhar e tinha que estudar. Porque como eu fui para a cidade já atrasado, eu terminei o ensino médio com 23 anos, quase 24, quando todo mundo está terminando a faculdade. Uhum. E aí eu não conseguia treinar. E o Ayrton foi embora quando acabou a academia ali. Ele foi embora para... Acabou o projeto, ele foi embora para Buriticupu para treinar. E aí nesse tempo em Fortaleza, o Ayrton já azul, cheguei a visitar ele. Ia falar, pô, tu tá em Fortaleza, cara, é capital, tem muita academia, vai treinar, tem academia grande. Mas eu não tinha tempo, eu não queria parar de estudar. Quando terminei o ensino médio, logo em seguida, no ano seguinte, eu vim embora para Curitiba. E aí em Curitiba eu comecei a treinar. Eu treinei ali em 2005, na academia Farol, que não sei se ainda existe, que era no Terminal do Carmo. Eu treinei MMA, Muay Thai, não tinha jiu-jitsu exatamente, mas o professor deixava a gente fazer uns no-gi lá depois do treino. Tem alguns caras desses que viraram atletas. O professor era o professor Christopher, que hoje tem uma academia em São José dos Pinhais. Ele chegou embora para Tailândia, depois voltou. E também não deu para continuar treinando, porque eu virei gerente de uma distribuidora de bebidas, que eu trabalhava das 8 às 8 da noite. Nossa. Das 8 da manhã às 8 da noite, e às vezes ia até 9, 10 horas. Porque é distribuidora, tem que repor coisa e tal, e chega carga, isso e aquilo. E o treino ali era 7 horas da noite, se não me engano, 6h30, 7 horas. Depois que eu saí daquela distribuidora, que eu fui embora para Colombo, ali eu comecei a treinar, eu conheci lá o Luciano Mota e o Tosseira, que eram alunos da Chutebox na época, que o Cristiano estava na Chutebox. Isso foi em 2008 já. E eu comecei a treinar com eles lá, treinar Muay Thai e Jiu-Jitsu. E logo em seguida o Cristiano saiu da Chutebox. Cheguei a conhecer o Cris lá na academia do Luciano e do Tosseira, que ele foi lá do seminário. E ele abriu a CM System. Então, desde a inauguração da CM, eu já estava treinando com o aluno dele, passei a treinar na CM. E a partir dali, desde lá de Colombo, de 2008, eu determinei que eu ia desistir. Naquela época eu queria fazer faculdade, eu desisti de tentar fazer uma faculdade para ver o jiu-jitsu como minha faculdade. Uhum. E aí
Isso eu falei para minha família, eu falei para meus amigos mais íntimos ali, olha, isso aqui vai ser minha faculdade, eu vou virar professor de jiu-jitsu. Eu sempre Você fui colocou muito, isso como uma sim, meta. foi. Sempre fui muito determinado. Então eu nunca pensei que eu fosse lutar o quanto eu lutei. Então, eu já estou velho, eu estava com 28 anos. Estou velho para começar no esporte, eu vou lutar o que der e vou ganhar experiência para virar professor e viver disso. Se eu ver que não vale a pena, que eu não, se eu perder o gosto por isso, eu vou ter tempo para voltar e fazer uma faculdade. E mesmo seguindo isso, eu ainda penso em futuramente estudar. Claro, claro, normal. Daí eu pensei, pô, se Até eu vou porque é para o a seguinte, faculdade com professor, os 40, planos mudam. sim, E tá tudo bem mudar. Não é um problema, né? é, Às vezes é que todo mundo pensa o seguinte, tem uma ordem para as coisas. Não sei se você já se pegou vendo isso. Então, todo mundo pensa, naturalmente as pessoas pensam, não, tem uma ordem, a pessoa vai terminar o ensino médio, aí depois, fica à vontade, depois ela vai para a faculdade, aí depois da faculdade trabalhar, depois de trabalhar vai casar, constituir uma família, daí vai ter patrimônio, aí depois tem as pessoas colocam uma regra. Regra não existe. A regra não existe por quê? Porque nem todo mundo tem a parte do mesmo lugar, né? sim, A corrida é injusta. A corrida nunca será justa. A corrida sempre vai ser injusta, porque cada pessoa parte de um lugar diferente. Você, por exemplo, partiu de um lugar de um lugar diferente da maioria das pessoas e um lugar comum para muitas pessoas, que é a desigualdade, a falta de oportunidade, a dificuldade do acesso à educação. Não que isso seja bom, mas simplesmente formou também o caráter que você tem de ser uma pessoa objetiva, de ter foco, de lutar e desbravar o mundo como você fez, não é verdade? Porque se você também tem, eu falo para todo mundo, se você é uma pessoa que é muito privilegiada, isso em algum momento, e você não sabe usar o privilégio, porque tem pessoa que é privilegiada e sabe usar o privilégio, daí é show de bola. Agora, tem pessoa que é muito privilegiada e não sabe usar o privilégio, porque ela não entende que aquilo é privilégio. Para ela, aquilo é um ambiente comum, né? Você falando, eu falo isso para geral. Uma pessoa, uma criança, que nasce num apartamento de 3 quartos, sacada, churrasqueira, tem suíte no quarto, tal, banheiro exclusivo dela, não sei o que e tal, ela nem imagina que aquilo dali é um privilégio. Mas o comum é que nem você falou, não ter água encanada muitas vezes, não ter luz, né, em casa, muitas vezes dividir um banheiro com mais 5, 6, 7, 8 pessoas. Isso é uma realidade. O privilégio está em quem não tem que passar por isso. Só que para a pessoa entender que aquilo é um privilégio, aqui tem que virar uma chavinha. Você entendeu. O jiu-jitsu para você naquele momento era um privilégio. Né? Você falou, cara, isso aqui eu vou pegar e vou utilizar o privilégio de conhecer a arte marcial e vou fazer dela a minha ferramenta de conquista. Né? Então, isso é legal, porque você consegue, pela dificuldade que já passou, reconhecer o que é privilégio e o que não é. sim. Não é verdade? Uhum. Segue lá teu pensamento. Então, aí você decidiu... Eu decidi que eu ia fazer do jiu-jitsu a minha faculdade, que não deixa de ser uma faculdade muito difícil. Você faz isso também, você Sim. sabe o quanto é difícil. Então, é difícil em termos de tempo, é uma faculdade longa, e é difícil na dificuldade mesmo. Você treinar, tá ali no tatame todo dia, é difícil. É um estudo difícil. Então, é uma coisa que merece ser respeitado por todos, que é por uns e por outros, às vezes, não reconhece muito isso, o esforço daquele cara Isso. que se preparou para ser realmente um professor. É isso mesmo. Então, eu acho que eu vi aquilo ali como uma faculdade, foi uma coisa muito assertiva minha, porque se eu tivesse desistido e depois eu começar aos 35, aos 40, uma outra profissão, tudo ok, tenho tempo para isso. Eu começar do zero nos 40 para ser um lutador de jiu-jitsu já é mais difícil. É verdade. Não é impossível, mas é mais difícil. E aí deu muito certo, mais certo do que eu imaginava. Eu tracei um plano ali mais ou menos, usando mais ou menos como referência esse meu amigo do Maranhão, que pegou a faixa preta em 12 anos. Eu pensei, se eu pego o mesmo tempo que ele, eu demoro 12 anos e eu pego os 40. Mas eu peguei com 36, demorei só 8 anos. Mas foram 8 anos ali muito bem aproveitados, eu consegui lutar muito mais do que eu imaginava. Eu fui me adaptando, eu troquei de trabalho Sim. por causa disso. Quando eu era faixa azul, eu vim morar perto da academia ali para conseguir morar, trabalhar e treinar tudo junto ali, tudo pertinho. E na faixa azul, eu larguei o meu trabalho, eu tinha um trabalho muito bom na confeitaria Requinte,
Que Se eu conheço a confeitaria fizer Requinte. propaganda da Requinte aqui. Requinte, ó, é top, é uma empresa muito boa, que eu me orgulho de ter trabalhado. Qualidade boa, trata bem os funcionários. Mas eu cheguei àquele ponto que eu tinha que sair dali, porque eu trabalhava muito. Eu trabalhava muito, eu trabalhava à noite, e aí eu tava ficando meio cansado para treinar. Eu senti que eu cheguei a um ponto que estagnou. E dali, para regredir, não custa É muito. verdade. E foi naquele ponto foi onde eu estreiei no MMA, amador, e era aquele ponto que ou profissionalizaria, ou ia ficar estagnado ali, pegar faixa por tempo. Eu já estava ali há 2 anos e pouco de faixa azul. E eu decidi sair e vir para academia, morar no alojamento para cortar gastos e trabalhar na recepção da academia. Então eu trabalhava na recepção da academia, trabalhava meio período, eu conseguia fazer todos os treinos, mesmo trabalhando na recepção. O Cristiano permitia, depois que todo mundo entrou, podia entrar e treinar. Então eu conseguia fazer todos os treinos da academia, não tinha vida social. Foi opção mesmo, eu não saía à noite, eu não saía para lugar nenhum, eu não comia fora, fazia minha própria comida, dormia. Eu não tinha WhatsApp, eu tinha Facebook que eu não usava muito. E no meu telefone eu nem usava internet. Eu fui ter o WhatsApp no final de 2013. E tudo eu falava, não, isso aqui vai tirar meu foco. Isso aqui vai tirar meu tempo. Como eu não precisava disso para trabalhar, hoje eu vivo conectado no telefone, Sim. porque eu uso para trabalhar. Mas eu tive muito foco ali, consegui lutar muito, e aí as coisas foram surgindo. Eu tive um relacionamento com a mãe do meu filho que durou assim, tipo assim, a nossa amizade durou muito, dura até hoje. Mas nós tivemos um relacionamento ali passageiro, e ela engravidou, meu filho nasceu. Quando eu vim embora para Curitiba, ela estava grávida, e eu fui conhecer meu filho com quase 5 anos. Estava com 4 anos, quase 5. E quando eu estava na faixa roxa... Nesse período você estava treinando nesse foco, isso. né? E eu Aham. sempre usava assim, tipo, eu preciso ser uma referência para o meu filho, preciso ser uma pessoa boa. Então, independente de se eu ia ser atleta ou não, mas eu sempre tentei, assim, a partir do momento que eu fui pai, mesmo sendo distante, eu quis ser cada vez melhor. Porque quando eu era mais novo, eu saía, bebia. Então, eu tinha uma vida mais desregrada. Nunca me envolvi com coisa errada, mas eu bebia, saía. Então, eu virava à noite. Uma coisa que hoje eu me arrependo, quando eu era garoto, com 18, 19 anos, 20 anos, que eu morava na casa do meu pai, eu trabalhava e eu ganhava bem. Não ganhava mal. Para o nível de Bom Jesus das Selvas, eu ganhava Aham. bem. Mas eu gastava tudo à toa e eu não ajudava meu pai em nada. Hoje eu ajudo meu pai. Mas naquele tempo eu não ajudava em nada. E é uma coisa que eu não tinha esse reconhecimento. Eu fui ter esse reconhecimento depois, mais maduro, quando eu fui embora para Fortaleza, que eu passei a ser realmente homem. Eu me considero que ali eu passei realmente a ter a responsabilidade de adulto, de pagar água, luz, internet. Internet não tinha. Pagar água, luz, telefone. Eu tinha que comprar cartão telefônico para ligar para minha família toda semana. E pagava aluguel. E depois eu fui pai, foi uma responsabilidade maior ainda, mas a prioridade era a minha família, e de repente eu continuei lutando, a minha família sempre me apoiou, minha esposa sempre me apoiou, minha esposa. Então a gente se dava bem, ela me apoiava, o meu casamento não atrapalhou nas competições, e as coisas foram acontecendo. Eu peguei a faixa marrom, continuei lutando, peguei a faixa preta e logo em seguida fui chamado para dar aula na China. Que aí foi aquela surpresa. Putz, Segura um pouquinho então essa história da China aí pra gente, porque eu tenho perguntas antes para você. É muita história, é muita coisa. Pra caramba. É coisa pra caramba. Então, primeiro o seguinte, como que você se torna padeiro? Porque eu sei como eu me tornei padeiro, mas não sei como você se tornou padeiro. Como é que surgiu isso daí? Já gostava de cozinhar, não sei, alguém te convidou, como é que é essa história e tal? Já vou pedir pro Pablo daqui a pouco mais um cafezinho pra gente, enquanto você tá contando a história. Mas queria entender de você como é que é isso. Fala aí pra mim. Olha, esses dias eu estava conversando uns 2 dias, com um amigo meu, sobre você pode escolher o teu trabalho, a tua profissão, mas você vai ter que se preparar para isso. Quando você não está preparado, você tem que encarar o que tem. E se tornar padeiro foi isso, para mim. Eu não tinha outra profissão, então foi minha primeira profissão. Eu fui para trabalhar no mercado, que não era para ser padeiro, era para trabalhar dentro do mercado, era para ser repositor a princípio, e logo ele já me botou para ser encarregado do depósito. E aí faltava padeiro. E eu sempre ajudava. Eu sempre estava ali nas minhas horas vagas, eu era dentro do mercado, eu ia para a padaria ajudar. Fiz amizade com os padeiros ali. E aí logo em seguida eu já virei auxiliar, em seguida padeiro, encarregado da padaria e tudo.
E aí eu peguei muito gosto por aquilo ali, que eu não imaginava. E aí, a partir dali, eu fui um bom padeiro. Modéstia à parte, fui um bom padeiro. Pô, você trabalhou Me dediquei muito. numa das melhores panificadoras e Sim. confeitarias da cidade de Curitiba, cara. Não tem o que falar. Eu Entendeu? trabalhei. Então, se você trabalhou ali, não por nada, não só a Padaria Requinte, mas ela é uma referência hoje em Curitiba em qualidade e tal, né? Fazendo o jabazinho, depois eu mando para eles o boleto. Mas exatamente isso, é você referência de qualidade. Mas pela tua determinação no esporte, é óbvio que você sempre que se envolver em alguma coisa, pelo espírito competitivo, pela maneira que você entrega e pela tua doação, é óbvio que você fez um excelente trabalho. Agora, conta um pouquinho essa tua trajetória de sair de Curitiba, do Brasil e tal, e ir para a China. O que que a China te atraiu? Como que você chega na China? Em que momento da tua vida, da tua carreira, você chega na China? Como que você administra a questão também de você sair do Brasil, ir para a China, tendo um filho, tendo uma história? Como que você administrou tudo isso naquele momento da tua vida? Foi um momento especial? Você já conhecia alguém lá? Conta um pouquinho como foi esse teu momento. Foi uma baita reviravolta, porque na época eu estava muito bem na CM System, estava muito bem em geral. Eu estava bem com a minha família e eu estava recebendo Bolsa Atleta do governo do Paraná. Eu estava na época de renovação, não renovei porque eu ia para a China. E estava dando aula em dois horários na CM, trabalhava na administração da academia, então estava tudo fluindo. Mas tive essa oportunidade, eu conhecia uma pessoa na China, o Pedro Souza, que é meu amigo, que hoje mora na Bolívia. Ele é do Mato Grosso, treinou na CM, e ele foi para a China. E aí ele ficou sabendo da equipe que estava procurando um professor que fosse faixa preta de jiu-jitsu, mas tivesse alguma experiência em wrestling e MMA, que era para dar aula num time de MMA. E aí me fizeram esse convite. E eu fui. Fizeram, a primeira vez eu fiquei meio receoso, chamaram de novo, e eu fui. Então conversei com a minha esposa, a princípio eu fui para ficar um ano. Mas tudo, assim, o ano 2017 acho que foi um dos anos mais difíceis na minha vida, mas foi uma reviravolta também, foi boa. Porque, no princípio, essa adaptação na China, eu fui já muito preocupado, assim, se ia dar certo ou não. Não falava inglês, falava pouquíssimas frases de inglês, nunca estudei inglês. Não falava absolutamente nada de chinês. Mas a China, desde que eu tinha uns 14 para 15 anos, era meu sonho de conhecer a muralha da China. 2 lugares que eu sonhava conhecer depois que eu fui para a escola, que comecei a conhecer melhor assim, sobre geografia e história, eu sonhava conhecer Machu Picchu e a muralha da China. E aí eu fui para a China. E lá teve essa adaptação que eu esperava, assim, fui preocupado que eu esperava que seria uma adaptação até mais difícil, pelo choque cultural, pelo que as pessoas falavam da China, achava que seria mais difícil, não foi tanto quanto eu imaginava. E aí a saudade da família, e 6 meses depois que eu estava lá, minha esposa decidiu se separar. Falou que não estava feliz, que eu estava seguindo a minha vida, viajando, e ela não estava, ela queria voltar para Fortaleza quando eu voltasse no final do ano. Então, não foi nem dizer que chegamos a um acordo, eu aceitei. A princípio, eu tentei contornar e ela falou que não, realmente queria ir embora. Tá bom. Meu filho decidiu que ficaria comigo, mas eu não consegui levar ele para a China por causa do passaporte, ele não tinha passaporte. Aí aquele ano foi difícil. O começo do ano já não estava fácil, depois da separação foi mais difícil. Já que estava separado, sempre levei uma frase assim comigo, tipo, se você já está ferido, tire algum proveito disso. Uhum. Não desistir no meio porque você se machucou. Então eu decidi continuar. Renovei por mais um ano e fui ficando. E só voltei em 2020, não foi por causa da pandemia, foi coincidência voltar na pandemia, mas foi por causa do meu filho que não estava indo muito bem na escola. Então eu decidi voltar a partir do momento que ele reprovou na escola em 2019. Para fazer essa acolhida isso. E daí falar, peraí, vem cá que agora chegou a hora do pai entrar em ação. E você sentia que era essa oscilação do seu filho nas relações acadêmicas, no comportamento, ela tem relação com a falta da tua presença? Você sentia isso em algum momento? Ou a distância? Porque assim, uma coisa
é eu estar longe, né? Então, eu posso estar longe, mas ser presente, né? Então, tem a diferença, tem a ausência completa, ou seja, a pessoa não participa, não interage, não entrega nada, porém, existe aquela distância, mas sem ausência, que é, tô distante, mas tô aqui, quero saber o que está fazendo, quero saber como é que estão as coisas, e pelo jeito essa era a tua condição, você estava sempre presente, mesmo longe, não era ausência, era distância. Era distância. A Boa. gente se falava quase todos os dias, estava ali sempre ligando para minha esposa, para meus filhos, porque o meu enteado, Gustavo, eu tenho como filho até hoje. Então a gente estava sempre em contato, mas desde que eu fui embora para a China, o Gustavo continuou treinando wrestling, era bolsista no SESI também, estudava no SESI, e o Júnior parou de treinar. Ele veio na academia lá na CM algumas vezes, 2, 3 vezes, e falou que não se sentia muito bem de chegar na academia e não me encontrar. Então ele falou que queria parar e voltar a treinar só quando eu voltasse. Tá bom. E a partir dali ficou em casa, joguinho de internet, e a mãe, um pouco depois, um ano depois, começou a trabalhar. E aí ela já não estava trabalhando, depois que decidiu que a gente ia se separar, eu continuei segurando as despesas de casa, mas ela decidiu que ia voltar a trabalhar para ir embora para Fortaleza, já se reinserir no mercado de trabalho. Fui trabalhar também na Requinte. E a partir dali, do momento que ela começou a estudar, trabalhar, ele passou a não ir tão bem na escola. Faltava, ia atrasado, quando ia não fazia muita coisa. Daí conversava com ele, ele não se abria tanto. Mas aí a gente já não sabia se... Cheguei a conversar bastante com a mãe dele, a gente não sabia muito se ele estava sentindo a questão de não estar mais treinando, se era a questão da distância, porque ele era bem apegado comigo, e aí por isso não vinha para a academia porque eu não estava junto, ou se ele tinha sentido a separação, se era por causa dos jogos que estava jogando online, e ele simplesmente falava que estava desmotivado, não estava muito motivado para estudar. Isso passou a me preocupar bastante. E aí, a partir do momento que ele reprovou, então eu pensei, pô, agora eu tenho que voltar. Ele ia fazer 14 anos. Então, eu pensei, agora eu tenho que voltar, eu tenho que cuidar do meu filho, e vamos ver o que vai acontecer, se ele vai se motivar de novo a treinar ou não, ou estudar, ele tem que estudar. E meu filho nunca me deu trabalho. A partir do momento que eu voltei, não deu trabalho nenhum. Nunca foi rebelde, sempre foi muito obediente. Ele só tem essa displicência, um pouco displicente e meio preguiçoso para estudar. Mas eu voltei, ele já veio para a academia, ficou morando no alojamento comigo. 6 meses depois que eu estava aqui, 5, 6 meses, a mãe foi embora. E ele passou a treinar muito. Ele veio para a academia e fazia todos os treinos junto comigo. E já voltou logo que abriu, ele já voltou a lutar naquele campeonato brasileiro que a gente se encontrou lá em São Paulo. Ele lutou ali, ainda de faixa amarela. Naquele final de ano ele pegou a faixa azul, já fez 15 anos, pegou a faixa azul. E não parou de lutar. O ano passado, inseri ele no wrestling ali, só para ele curtir uma experiência. Mas treinando só comigo ali na academia, porque a federal onde eu treinava, lá, que era onde eu treinava o wrestling, estava fechado, o professor Bolacha não estava podendo dar aula por causa da pandemia. E aí ele foi, mesmo assim, ele foi bem nas competições de wrestling que ele chegou a ganhar algumas, ser medalhista em outras, e terminou o ano em segundo lugar no ranking nacional. E aí fez uma peneira nacional para o SESI de Cubatão e conseguiu ir para lá. Está muito bem encaminhado, graças a Deus. Então, eu sinto muita saudade da China hoje, mas valeu muito a pena. Tanto valeu a pena o período que eu passei lá, quanto valeu a pena ter voltado, porque foi para cuidar do meu bem maior que o meu filho. Hoje meu filho é da seleção brasileira, sub-17, e está lá em Cubatão treinando. A cada 3 semanas, mais ou menos, eu venho aqui para Curitiba, fica um final de semana. E esse mês vai lutar o Pan-Americano pela seleção brasileira, estreando pela seleção brasileira. Então, eu poderia dizer o seguinte: a decisão mais importante da tua vida até hoje não foi nenhuma das que você tomou, além dessa decisão de ter voltado ao Brasil para ser pai. Exatamente.
Foi a maior. Foi a maior de todas. E como você hoje se sente com essa decisão? Porque eu sei que a decisão de ficar longe dele até os 5 anos foi difícil. Eu sei que a decisão de viajar sem ele foi difícil. Todas as decisões para você até hoje foram muito difíceis. A decisão de sair da China e vir para o Brasil para ser pai foi a mais difícil ou foi a mais importante? Foi a mais importante. Legal. Então, não vou falar que foi fácil decidir voltar para o Brasil. Voltei até pensando, em 6 meses, de repente eu tiro o passaporte do Júnior e volto para a China com ele. Foi uma decisão que não foi fácil, mas a mais importante foi ter voltado para cá. Foi a mais importante ter voltado, cuidar do meu filho. Então, hoje, por exemplo, não é muito fácil ficar longe dele. Claro que não. Preocupa, até pela idade, 17 anos. Mas são decisões que você tem que tomar para depois não se arrepender também. Se eu segurasse ele aqui, não vou mandar ele porque é preocupante, também seria uma preocupação depois de ficar pensando, poxa, eu atrasei a carreira do meu filho, uma oportunidade de treinar no SESI, e o SESI dá uma estrutura muito boa, tem um material humano muito bom, tem um time completo de meninos ali da idade dele, em todas as categorias, todos os pesos. Então, foram decisões, assim, acabei sendo sempre um pai distante. Eu tento só não ser ausente. É isso aí. Distância não tem nada a ver com ausência, né? Então, o pouco tempo que a gente teve junto ali foi muito junto. E me dou muito bem com meu filho, graças a Deus. É um filho muito, muito bom. É um filho que, acho que eu fui privilegiado nisso. Ter um filho muito bom. E tive que tomar essas decisões de ir para a China, voltar. Aí voltei aqui, já não demorou muito, mandei ele para São Paulo. De ficar distante, mas... como se diz, né? Não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Né? Sim, e também entender o seguinte, né? O pai dele foi um pai competitivo, um atleta, se dedicou ao seu sonho porque ele não tem o direito de fazer o mesmo. Sim. Ainda mais agora tendo uma referência, tendo alguém que pode pavimentar o caminho dele, né? Então é que nem você falou assim, o cara ali, ele é jogador de futebol. O que o pai dele fazia? O pai dele era pedreiro. Aí a pergunta o pai dele queria que ele fosse jogador ou pedreiro? Né? Nada contra ser pedreiro, é só é que o pai sempre sonha para o filho que ele seja feliz. Né? Então, se eu sou pedreiro e meu filho quer ser jogador e ele é feliz ser jogador, vai ser jogador, eu vou mergulhar demais. Agora, se ele for um pedreiro também, vou mergulhar demais. Agora, se ele for um engenheiro, arquiteto, também vou mergulhar demais, porque o importante é que meu filho esteja feliz. Hoje, você como pai está feliz? Sim. E o seu filho está feliz sendo seu filho? Eu acredito que sim. Então tá tudo certo. Então toda a jornada, porque as pessoas acreditam que a gente é muito julgado, né? A gente tava falando agora há pouco, falei para você, falei assim, cara, a gente muitas vezes, a gente toma a nossa pinga e todo mundo olha para a nossa pinga. Mas o tombo que a gente leva, ninguém vai lá nos juntar. Então as pessoas julgam as atitudes, julgam as escolhas. Nós somos criticados por fazer, somos criticados por não fazer, somos criticados por tentar, mas se não tentar também. Nós somos criticados por falar, mas se ficar em silêncio também. Então, assim, é muito difícil, porque as relações humanas são as que mais nos cobram. Você nunca foi finalizado no jiu-jitsu sem que alguém estivesse lá para poder aplicar a posição. Sim. Por quê? Porque a filosofia do jiu-jitsu ela serve para nós até o momento da relação humana com o outro. Eu posso ser um excelente, o cara posso estar treinando bem e tal. E é bom que o Pablo, que é faixa branca, que está escutando a gente, né, Pablitos? O faixa branca mais bárbaro do Brasil, entendeu? O cara começou a treinar jiu-jitsu. Ele aprendeu o armlock. Na primeira posição que ele coloca no rola o armlock, ele já brilhou. Ele vai para casa com o peito gigante. O Pablo é assim. Vai para casa que não cabe dentro da regata, entendeu? Porque o cara tá felizão, entendeu? Quando o cara consegue finalizar um faixa branca 1 grau, o cara não tem nenhum, ele finalizou o graduado, ele já fica maluco. Cara, dorme ele já dorme aqui, ó, já dorme, entendeu? Ele já fica só pensando jiu-jitsu, dorme pensando jiu-jitsu, acorda pensando em jiu-jitsu. Por que eu tô usando essa analogia? Porque é assim na vida. A nossa vida ela é feita de escolhas das quais nós queremos ter
quase certeza, porque nunca teremos certeza absoluta, de que foi a melhor. A gente não escolhe o ruim. Ninguém vai escolher, não, eu vou embora para a China, vou deixar meu filho aqui porque eu sou uma pessoa má. Não. Eu vou por lá porque eu sei que lá eu vou ter oportunidades, que eu vou poder oferecer para ele oportunidades que ele não teria se eu estivesse aqui. E assim a vida é. E aí, às vezes, acertei? Não sei. Errei também? Não sei. O importante é não se arrepender da escolha que fez. O importante é simples se orgulhar da escolha que fez, mesmo que ela não deu o resultado que a gente queria. Porque ela nos ensinou. Então não é assim que eu faço. Da próxima vez eu faço diferente. Então no jiu-jitsu eu sempre brinco com todo mundo. A gente nunca perde. Falo para os meus alunos. A gente ganha ou aprende. Perder, não. Porque nós não somos perdedores. Sim. Uma derrota não nos define como perdedor. Né? Então isso é muito importante. Porque, cara, que jornada extraordinária que você fez até hoje. E quero dizer para você, parabéns. Né? Tenho muito orgulho de te conhecer. E de falar para você aqui no podcast, vai ficar para nossa posteridade, que daqui a pouco nós vamos passar. Nós não queríamos ir, mas temos que ir em algum momento. Mas, cara, que orgulho te conhecer. Desde o primeiro dia que a gente se conheceu, desde o primeiro momento que a gente trocou ideia, se falou, como foi uma recepção carinhosa da tua parte. Sendo já um faixa preta, mais graduado que eu, tendo experiências incríveis, mas a gente sempre se tratou com muita cordialidade, respeito, carinho e admiração. E nunca será diferente, porque é construído na humanidade das pessoas. Eu já tive momentos no nosso podcast, quando a gente começou, que eu ia falar para um faixa preta, ou convidá-lo para fazer o podcast com a gente, sempre conto essa história. E o cara falava assim, mas quem você é? O que você já ganhou para eu falar com você? O que você é? O que você já fez? Eu falo, pô, eu sou um comunicador. Eu sou uma pessoa que estou dando potência para o esporte que você pratica. Eu só sou isso. Mas se eu tenho que ter 5 títulos mundiais para você falar comigo, pô, desculpa, então a gente talvez nunca vá conversar. Porque talvez não seja a minha ambição. Talvez a minha ambição seja jogar luz sobre o esporte, sobre os atletas, dar oportunidade, dar voz, dar rosto, dar potência naquilo da qual eu tenho total e completa segurança e expertise para fazê-lo. Eu sou bom naquilo que faço, eu sou o melhor. Da maneira que o Cristiano Ronaldo fala, eu sou o melhor para dar luz às pessoas, né? Para trazer a essência e aquilo que é o primordial. E você, cara, que orgulho, que alegria, que honra poder conversar contigo aqui, mas que isso não, a galera saiba que não é só aqui. A gente sempre se tratou com muito respeito, muito carinho, muita admiração em todos os lugares que nos encontramos. E sempre será assim. Mas... Sempre. Eu acho que, tipo, aqui dentro, você é faixa preta, eu sou faixa branca. Como eu te falei, cara, eu não lido bem com as palavras. Eu sou um cara da fazenda. Como eu te falei, eu sou do mato, eu sou matuto. Então, cara, você tá fazendo isso. Se você nunca tivesse treinado jiu-jitsu, ou se você treinasse, se você fosse um faixa branca, você continuaria sendo o cara que está à frente disso. É você que é profissional desse ramo. Então, não tem por que eu não ser cordial com você. Eu tenho que agradecer por você me dar atenção. Você chegar lá no campeonato e você colocar o teu microfone para mim. Você me dá esse espaço. Então, às vezes, acho que falta um pouco de conhecimento para o cara que é faixa preta pensar dessa forma. Pô, mas quem é você para mim te dar uma atenção, tirar uns minutos do meu tempo? Cara, você está dando oportunidade para a gente. Não é a gente que está dando oportunidade para você. Então, você está dentro da tua especialidade. Você é especialista na minha área também de jiu-jitsu. Então, a diferença entre a gente de faixa marrom e faixa preta é mínima. Você é professor, tem uma experiência de muito tempo. E, cara, eu fiquei feliz quando você conversou comigo, quando você me cumprimentou nos primeiros campeonatos que a gente se encontrou ali. E, pô, sempre vai ser uma honra falar com você, na frente ou por trás da câmera, com a câmera ligada ou desligada. E eu sempre tratei todo mundo assim. Até outra vez que eu fui ter um seminário na academia do professor Duda, que é faixa preta do mestre Cristiano. Uhum. Tem academia ali em Balneário Camboriú. Tava falando para ele lá que um faixa preta dele falou, ó, City, fala dos teus títulos. Daí fiz uma prévia ali e falei, cara, mas o maior dos meus títulos foram as amizades que eu fiz dentro do jiu-jitsu.
As amizades que a luta me deu foi as melhores. Muitos dos caras que eu lutei hoje são meus amigos pessoais. A gente trocar ideia, conversar. E isso é a coisa que mais vale a pena dentro do esporte, para mim. Foi as amizades que eu fiz, abrir portas. Então, hoje, eu vendo as coisas, ele vendo kimono, vendo as coisas. Tem vários professores ali de outras academias que indicam para os alunos. Eu tenho amizades. O dia que quiser vir outro aluno ou outro professor visitar a minha turma, visitar o meu horário, vai ser muito bem-vindo. Então, acho que o esporte tem que ser isso. Se o esporte é para você se engrandecer, achar, não, eu sou preta, então não posso dar atenção para aquele cara porque ele é azul, porque ele é roxa, não tá valendo tanto a pena. Para mim, não vale tanto a pena. Não, mas é isso mesmo. E o mais legal, assim, do esporte, e eu falo para todo mundo, cara, o que o esporte dá pra gente, ao longo, eu tô no jiu-jitsu, vai fazer 12 anos agora, né? Mas eu não sei como que vai ser, quem decide sobre a graduação é o mestre, né? Então eu não tenho poder nenhum sobre isso. Mas eu lembro que quando eu comecei o jiu-jitsu, cara, lutando contra uma depressão, levado por meu amigo Marcelo Marinho, um beijo pro Marcelão Marinho, que tá numa luta aí com relação às sequelas do Covid-19. Então um beijo no teu coração, te amo, meu irmão. E cara, eu lembro que as pessoas falavam assim, não, cara, o jiu-jitsu salva. As pessoas né, a galera tem já ouviu essa frase, jiu-jitsu salva. E aí, durante o treino, tal, meu professor na época era Jason Munster, um cara muito enérgico com a gente, assim, e tal, oriundo do MMA profissional, cara competidor nato, assim, tal, duríssimo, tal, porra. E eu, faixa branca, não sabia nem amarrar a faixa direito. Sabe, eu era faixa branca, tão faixa branca que eu não tinha nem a ponteira preta para receber grau. Era esse nível. E aí eu comecei ali, cara, eu lutando contra a depressão, mas não falei para ele. Então eu cheguei no tatame, teve a acolhida da rapaziada, o meu amigo sabia, mas ele não sabia. E no primeiro dia, cara, ele já mandou um discursão, assim, pra gente. E naquela hora eu falei, meu irmão, é isso aí que eu preciso. Entendeu? E parece coisa ridícula, porque são frasezinhas. Olha que interessante. Tem vezes você ouve alguém falando alguma coisa na internet, nos rios e tal, né? E aí até vai ter umas frases e tudo, depois a gente vai cortar e soltar lá também. Mas o que acontece? Que naquele momento você escuta aquilo e parece uma coisa, mas cara, isso daí todo mundo sabe. Já passou por. A galera vende com uma sabedoria infinita, assim, nossa, olha o que o cara falou. Só que todo mundo sabe aquilo, não é verdade? Sim. Só que, cara, depende de como eu estou emocionalmente, aquela frase que é comum para todo mundo, eu não consigo entender ela daquela maneira. Ela não me toca da mesma maneira. Depende de como eu sou, como eu estou naquele momento, vai impactar de uma maneira diferente. Vai impactar completamente diferente. Já passou por você um sentimento assim, ó? É mais ou menos isso. Você tá mal, tá fragilizadão e do nada você encontra alguém te dá um abraço. Não precisa falar nada. É aquele abraço que você fala, caraca, eu precisava disso nessa hora. E tem frases assim. E é interessante isso, cara. Porque naquela hora eu tava fragilizado, tava vulnerável, tava triste, não conseguia quase sair da cama. E o meu professor falou, você não tem opção. A vida é uma guerra. Todo dia você tem que levantar para vencer. Você vai cair, tem que levantar. Porque não é sobre não cair, mas é sobre o quão rápido você levanta quando cai. Então, você não pode ficar no chão. Você não pode ficar se lamentando, não pode ficar se martirizando, se vitimando. Por quê? Você tem que sofrer? Sofra. Tem que chorar? Chore. Mas no momento em que o sofrimento parar, no momento que a dor passar, e no momento que a lágrima terminar de secar no teu rosto, levante e lute. Sem perdão, sem dó. Lute. E aí eu falei, caramba, mano. E aquilo veio pra mim como uma explosão dentro de mim.
O jiu-jitsu me salvou. É um fato. E eu tento traduzir isso como professor, né? Tá ali na beira do tatame, levando os meus alunos para competir. Te contei, levei o meu menino que começou no meu projeto lá em Almirante Tamandaré para lutar o sul-americano de faixa laranja, sabe? Essas coisas assim que para mim, cara, que eu ganhar nada, eu troco a minha medalha na hora pela dele, para ele poder vencer, porque não é sobre ser um campeão com um monte de medalhas, mas é sobre eu saber que eu estou pronto para lutar a qualquer momento, que é isso que vai me tornar, é a minha valência, é isso que me torna diferente, e é isso que tornou você esse pai, a sensibilidade da importância de vencer. Você falou, cara, venci nos tatames, tô vencendo na vida, mas eu tenho um outro lugar que eu preciso vencer também, que é ser pai, que é o meu filho tem que estar brilhando e ele tem que estar bem, e por isso eu vou voltar. Chega no Brasil e vai fazer o quê? Eu cheguei no Brasil, eu voltei com a expectativa de... Eu voltei muito bem fisicamente e tecnicamente também, porque eu estava treinando bem. Eu tinha muitos alunos e entre esses alunos tinha alguns alunos muito bons. Então eu voltei pronto para se tivesse que chegar aqui e lutar no dia seguinte, eu estaria pronto. Eu cheguei aqui, fiquei 2 semanas num hotel ali, meio que de quarentena, e logo em seguida já fui para a CM, para os treinos, só que eu pensava em lutar 6 meses direto ali. Até, eu fiz um plano ali de lutar até o Mundial da CBJJE, que seria em julho. E a partir dali, eu pretendia, se eu não tivesse conseguido documentação do meu filho para voltar para a China, eu pretendia abrir uma academia na região metropolitana de Curitiba. Mas só em 2 semanas que eu estava treinando, já fechou tudo. Chegou a pandemia no Brasil, lá na China já estava, chegou aqui e fechou tudo. Então fiquei sem fazer nada, aquele ano inteiro de 2020. Então o dinheiro que eu trouxe acabou, obviamente, e eu voltei a dar aula. Conversei com o Cristiano, só tinha 2 dias de jiu-jitsu na semana. E aí, se o Cris não tivesse ali, às vezes a galera treinava, às vezes não. Daí é quem tá na hora puxa, né? Daí conversei com o Cris, vamos colocar todo dia, tal, fico me dar esses 3 dias que tá vago, pra me tentar captar formar a galera. Uma turma de aluno ali, e aí os atletas que quiserem treinar treinam junto. O Cris, pô, fechou. E aí começamos, a partir dali fui dando aula ali, me virando com um pouco que ainda tinha. Desde que eu cheguei, eu já vendia material antes de eu ir embora para a China, da Yama, da Tanoshi. Quando eu voltei, eu reativei isso. Mas como estava tudo fechado, vendia um ou outro kimono para quem estava treinando ali fechado, né? Quem estava no clandestino. Sim, quem estava ali tentando. Nunca vou entregar meus clientes. Quem comprou comigo em 2020. E na CM a gente treinava porque a gente tinha um alojamento, então eu treinava em casa. Quem estava ali, tinha ali... Sim. Estavam, acho que uns 12 e acabou ficando só 6, os outros foram para casa. Então treinava ali eu, meu filho, mais uns 3 que estavam ali. Mas já estava todo mundo junto, estava em casa. De fora da academia não entrava ninguém. Então só quando liberaram, que aí podia treinar com distanciamento e tal, não sei o que, revezamento, dividiram em 3 turmas ali os profissionais, os leves, médios e pesados, já quando a prefeitura liberou para treinar. Até então não podia. Então, quando eu reabri a turma ali, eu sabia que ia demorar a ter algum rendimento ali, e fui me virando ali, vendendo... Cara, em 20 eu perdi todos os meus alunos. Em 20 eu tentei manter, eu mantive um grupo ainda, mais ou menos uns de 16 a 20 era a média, online pelo Zoom. Mas dia 10 de março de 2020 fechou tudo em Curitiba e, cara, arrebentou comigo, né? Eu tive que, ainda bem que eu não vivo do jiu-jitsu, você sabe bem, tem vários negócios que são... né, de outras ordens, assim, vários mesmo, e aí acabou que eu migrei para isso, assim, para parte de tecnologia, que é o meu carro-chefe, e outros negócios, e o jiu-jitsu acabou ficando numa prateleira especial, onde eu fiz o quê? Eu comecei a fazer lives, e fiz 155 lives em 2020, com atletas do mundo inteiro, inclusive da China. Grande Fábio MMA, meu parceiro que tá lá na China. Fabião, aquele abraço. Ele tem uma frase que ele usa minha, ele sempre que usa essa frase na internet, ele manda para mim e me marca, que é:
Deus me mima. Deus me mima. Eu sempre falo isso pra ele. Falo, ô Fabião, cara, eu vou usar. Tá aí, grande Fabião, meu parceiro, tá lá na China. E, cara, Japão, com o Yoshitani, o Bitin na Europa. Então, assim, foi um momento muito especial para mim também, falando com atletas do mundo todo, porque a gente teve que se reinventar. Mas aluno de tatame, de dar aula mesmo, eu perdi todos os meus alunos. Eu estava no projeto social com mais de 35 crianças, de 4 ali até os 14 anos. Estava com os adultos voando também, 2 turmas em 2 lugares diferentes. Então, estava com quase 75 alunos no total. Fiquei sem ninguém. Então, eu imagino a tua luta, a tua batalha que estava 100% dentro do tatame, né? Uhum. A minha ainda é fora, eu conseguia me virar bem, mas no tatame eu tive que dar um stop ali. Para mim foi tanto complicado. Tinha voltado com essa grana, que até que foi legal, então eu dividi ali já mês a mês, fui ganhando isso aí até ter alunos e passei a trabalhar em 2020, 2021, já perto do final de outubro, se não me engano. O meu amigo abriu a loja ali no Batel, uma loja de skate, esse meu amigo da Bélgica, que mudou para o Brasil em 2020. E eu fui trabalhar de segurança para ele. Trabalhava todos os dias, de domingo a domingo. E aí depois fui diminuindo o tempo. Fui pegando alguns alunos particulares e fui diminuindo o tempo de trabalho. Hoje trabalho 2 vezes por semana. Já já dá para até abrir mão disso, tá complicado para treinar durante o dia. E às vezes não dá para pegar mais alunos porque tem esse trabalho, mas foi o que foi me salvando ali. Foi as aulas particulares e esse trabalho de segurança. Fui aceitando como a vida tinha que ser, não dá para ser. Eu nunca me lamentei por, pô, você economizou 3 anos, depois você gastou em 1 ano e meio. Normal. Sempre tive feliz, pela minha família tá bem. Eu estava bem, meu filho estava bem, estava comigo, meu enteado estava bem, meus pais estavam bem, meus pais são idosos e estavam lá no Maranhão, pouca estrutura, mas não pegaram Covid, estão vacinados. Então, pela saúde dos meus pais, da minha família, então, eu sempre tive feliz. Está tudo certo, está tudo bem, e a gente se reergue. Em 2021 eu voltei a lutar wrestling pensando que pegaria Bolsa Atleta. Eu fui vice-campeão brasileiro, teoricamente pegaria. Acabei que não consegui nem o do estado e nem o nacional. Caramba! Também não vou me lamentar por isso, continua a caminhada. Sim. Continuei lutando, continuei treinando e correndo atrás. Então, tudo acontece no seu tempo. Não adianta a gente parar para chorar ou para se lamentar. Você tem que, como você falou, você chora e a hora que a lágrima seca, você corre atrás de novo. Vambora. Então, eu sempre tive assim, caindo, levantando e, como meu pai fala sempre, sacode a poeira e tenta de novo. Então, é a vida. Eu fui criado vendo isso. Alguém cair e levantar. Desde de literalmente montar no cavalo, cair e levantar, bater a poeira, levantar, montar de novo, até você ficar desempregado, perder. Tem muita gente. Eu conheci pessoas ali da minha infância que eram fazendeiros riquíssimos que ficaram pobres. Acontece. E aí vi uns que não se reergueram e vi uns que se reergueram. Então tudo acontece. Então, vejo a situação de outras pessoas que às vezes teve um problema maior que o meu, de adoecer. Então não vou me lamentar porque eu trabalhei 3 anos e voltei para cá e não deu certo alguns dos meus planos. Sim. Porque os outros deram muito certo, que o mais importante que era cuidar do meu filho deu certíssimo. Então isso foi o mais importante. E aí, fora isso, tô lá na academia, tá muito legal. Hoje tem uma turma legal ali, tem várias faixas brancas. Até tava falando esses dias pro Cris. Eu acho que tá a maior geração de faixa branca, que fazia tempo que a gente não tinha, assim, tipo, 10 faixas brancas no tatame. Muito legal. E hoje a gente tem faixa branca ali que começou do zero comigo e já tá lutando, tá indo no campeonato, lutando, conseguindo se dar bem. E além da competição, ver pessoas se dando bem. Porque eu sempre falo, tipo assim, que o importante não é o que você aprende, é o que você consegue passar. Verdade. O que você aprende, se você não passar, vai morrer com você. Uhum. Então, o que vai ficar realmente, o que vai ser realmente importante é aquilo que você passou para frente. Então, se eu estou conseguindo passar, que
não é tão fácil a gente passar, transmitir conhecimento. Se você está conseguindo passar, está conseguindo manter alunos com você ali, está conseguindo levar isso à frente, seja para a pessoa que quer competir ou para a pessoa que quer como qualidade de vida, quer contornar problemas, que às vezes o cara trabalha muito, estuda muito, e a cabeça não tá legal, e o jiu-jitsu está fazendo isso bem para ele nesse ponto. Então, isso é importante para você. Então, você está lucrando com isso. Eu acho que nisso, de eu ver pessoas bem treinando comigo, me faz feliz e vale mais do que o dinheiro que ele me paga. Cara, com certeza, eu acho que é isso mesmo, assim. A gente, como professor, né, e como responsável pelas pessoas, que a gente acaba se tornando, como é gostoso você olhar e ver que aquilo que você está passando para as pessoas tem surtido um efeito na vida delas além do tatame, Uhum. né? Que é o estilo de vida, que é a maneira como a pessoa reage às situações, quando ela se emancipa emocionalmente. Às vezes a gente está ali no tatame e nem sabe o quão bem a gente está fazendo para a pessoa que está ali. A gente vai descobrir depois em algum momento, né? E é tão gostoso quando alguém vem para você e te dá um retorno e fala assim, professor, quando eu comecei aqui, a minha vida era assim. E a partir desse momento aqui que eu entendi o jiu-jitsu e como usar ele também no meu dia a dia, isso mudou. Então isso é muito importante. Né? Hoje, graças a Deus, tipo assim, em pouco tempo que eu tenho de trabalho, né, nessa nova fase na CM, eu tenho tido esse tipo de retorno que para mim tem sido muito gratificante. Fazendo tudo fazer sentido, né? De ver às vezes alguém que luta, que está ali com foco, ou como atleta de jiu-jitsu, ou como atleta de MMA, mas que precisa do jiu-jitsu, e tá falando, preciso, tu tá conseguindo me ajudar, a gente tá conseguindo achar um caminho ali. Isso é importante. E outros que é por qualidade de vida. Teve pessoas que veio ali pós-pandemia, que não estavam numa fase legal e que sente uma diferença na vida, que para mim isso é muito importante. Sim. É gratificante. Eu tive isso na China também. Eu tive muitos alunos na China. Em 2017 eu só trabalhei com um time profissional de MMA. E em 2018 e 2019 eu fiquei emprestado para outra academia, mas com um contrato com a mesma que eu estava de primeira, para trabalhar com um time só de jiu-jitsu. E peguei uma turma ali com menos de 20 alunos, onde tinha 2 ou 3 ali que eram bons. E os outros eram meninos que estavam começando, alguns eram, assim, estavam um tempinho ali, mas bem atrasados. E tive um resultado muito legal. Alunos foram trazendo outros. Até uma vez um professor brasileiro que estava lá falou, pô, tu achou tanto gordo? Eu falei, cara, eu amo esses gordos. Nós fomos na competição e ganhamos absoluto branca, azul e roxa. Tinha uns caras pesados. E ali foram caras que pegaram gosto, alguns pegaram gosto para lutar deles. Mas eu tinha de aluno novo até idoso. Eu tinha aluno com quase 60 anos, que não competia, não queria competir, estava ali buscando qualidade de vida. Eu teve um aluno o Abin, que eu usava como uma referência, assim, eu hoje falo bastante dele, assim, falo com meu filho conhece ele por foto, assim, que é um cara que veio, que ele não conseguia dar 2 voltas no tatame, correndo, que ele afogava, fumava muito, ele era gordo, com 107 quilos, ele falou que o objetivo dele era chegar a 90. Perguntou se será que ele chegava a 90, 95 quilos, ele falou que queria tirar no mínimo 10 quilos. E quando eu vim embora, ele estava com 82 quilos. Caraca! Voando. Pegava a maioria dos caras ali, muito mais novo que ele, dentro da faixa dele. Ele hoje é faixa roxa, quando eu vim pra cá deixei ele azul, mas um azul muito bom. E era um cara que teve uma transformação, assim, dentro de um ano, menos de um ano, gigantesca. E ele começou a atrair outros do ciclo de amizade dele. Ele é um empresário rico, que tem um ciclo ele tem muito tempo para treinar porque ele tem as empresas dele, ele tem uma loja de chá que é só para ele encontrar os amigos dele, de chá e bonsai. Ele fica ali tomando chá com os amigos dele, batendo papo. Ele começou a trazer alguns daqueles amigos. Os caras foram vendo essa transformação dele e, pô, o que você está fazendo? Foi o jiu-jitsu. E ele é um cara que reconhece muito sim, ele tá sempre, até hoje ele posta, de vez em quando posta foto comigo, é o cara que me introduziu no jiu-jitsu, o cara que mudou a minha vida. E nós ficamos muito amigos. Amigo de sair junto, sair para comer junto, bater papo, passar final de semana junto ali trocando ideia, sair, ia no karaokê, ele gosta de cantar nos karaokê. E a gente saía, virou meu amigo mesmo. E ele trouxe vários amigos dele. Então eu tinha que tratar aquelas pessoas ali, cara, ele tinha 46 anos quando começou, hoje tem 50 anos quase, acho que tem 49 anos. Então, não tem como eu tratar os caras que estavam ali entre 45 e 50 anos
como tratava outros com 20 e poucos anos, como tinha um menino lá que ganhava tudo absoluto, que tinha 22 anos e com 90 quilos, mas forte, de músculo. O cara que é Sim. dono de uma academia de musculação e veio com foco de ser atleta. Ele chegou e perguntou assim, em quanto tempo daria para ele lutar, que ele queria lutar, e falou que queria isso, que gostou porque o amigo dele começou a treinar jiu-jitsu, treinava comigo também. E ele falou que queria, o amigo dele não foi para frente. Assim, para lutar, não lutava, não desenvolveu muito. E ele desenvolveu muito bem. E eu sugava muito ele. Então tinha que puxar muito ele, tinha que acelerar ele, porque é outro ritmo, porque ele queria ser atleta. Não tem como eu tratar aquelas pessoas ali que tá numa certa idade já e com peso acima do peso, bem acima do peso, com um garoto que está lá com 22 anos querendo ser É, atleta. não, é bem diferente. Então tinha que ter esse jogo de cintura, mas graças a Deus estava ali dentro do objetivo de cada um, a gente conseguindo alcançar os objetivos individuais de cada um. Tinha pessoas que estavam ali, tive uma aluna que chegou para elas, para a China, para a chinesa, ter 70 quilos é muito. Apesar que ela era alta, mas ela tinha 72 quilos, ela se achava muito gorda. E quando eu vim embora, ela estava com 57 quilos. Voltou ao peso que ela tinha quando era nova. E aí eu fui saber depois de alguns meses ali que ela tinha depressão. Ela me falou, mandou umas fotos para mim, toda machucada, que o ex dela bateu nela. Ela chegou, foi internada e tudo. E a partir daquilo ali ela teve depressão e chegou a subir a 72 quilos. E aí procurou jiu-jitsu. Ela começou a fazer kung fu e não curtiu muito, foi fazer jiu-jitsu e gostou. Então foi outra pessoa assim que o jiu-jitsu fez uma transformação muito grande na vida dela. E eu via a felicidade dela, que a menina que chegou na academia nem falava, e depois estava interagindo com todo mundo, amiga das outras meninas, amigo dos meninos lá, e saindo, chegou a competir. E isso é gratificante pra caramba. Então, fui feliz na China pra caramba, em termos de amizades, de trabalho, de tudo. Foi muito legal. Consegui levar o Cristiano para dar um seminário na academia, para ele ver o meu trabalho de perto. Então, para ele ver que o trabalho que ele fez comigo, eu passei para frente, e espero que meus alunos passem para frente também. Eu tenho alunos lá que dá aula e acredito muito no trabalho deles. Quando eu saí, eles já davam aula. Tinha alguns alunos que davam aula para crianças, davam aula para adulto mesmo, davam aula em outros lugares. E estão mantendo esse trabalho vivo. Então, passar isso para frente é gratificante. Isso vai além de dinheiro, de profissão. Então, eu acho que isso é ser bem sucedido. Como eu estava outro dia conversando com a Luná, que é minha amiga, minha aluna e minha amiga. E tocamos alguma coisa sobre o assunto de ser bem sucedido. Mas eu, da maneira que eu falei, é como se eu não fosse bem sucedido. Ela falou, tu é bem sucedido. Porque tu lutou, tu dá aula, tu viajou, tu fez tudo que tu podia fazer. Então, foi bom pra caramba. Mas realmente ela tá certa. Naquele momento eu não lembro como que eu falei. Eu coloquei como se eu não fosse bem sucedido. Mas ela me fez repensar, me botou no devido lugar. Aham. Realmente não tem como dizer que não fui bem sucedido. Então, tipo, tô passando à frente o que eu aprendi, tô retribuindo hoje para a CM o que eu aprendi dentro da CM. Eu treino na CM desde a faixa branca, nunca paguei para treinar na CM, nunca paguei mensalidade na CM. Então, eu tive oportunidades. Eu acho que eu dei o meu melhor para tentar ser digno daquilo que eu tive. O Cristiano me deu a oportunidade de treinar ali, estar ali com o time profissional, podia fazer qualquer aula, e eu fiz o máximo que eu pude, me dediquei o máximo como aluno, como atleta e hoje como professor. Então acho que foi uma boa troca, está sendo uma boa troca, estou conseguindo retribuir a altura. Não foi em vão o que nenhum dos professores que passaram por ali me ensinaram. Eu treinei com todos os professores da CM. E sou grato a todos eles, Fernando Lagiano, o Fly, o Luciano Mota, que foi meu primeiro professor, que é aluno do Cris, da faixa preta do Cris. Treinei com todos eles ali, todos por Raoni, todos os professores que passaram por ali, eu treinei com eles. E me dou bem com todos. Alguns saíram, alguns pararam. Eu acho que professores da CM mesmo, o Fly agora foi embora para os Estados Unidos. E o Luciano Mota tá com a academia dele mesmo. Né? Ele tá vivendo do jiu-jitsu, né? Sim, sim, mas sim. consegue mais dar aula ainda. Foi quem saiu, mas me dou bem com eles até hoje. E o Legiano foi embora, mas continua como CM lá em Florianópolis.
E hoje, como está a tua questão competitiva? Fala um pouquinho pra gente do que você está fazendo aí. Como é que está o planejamento para esse ano das competições? E tá fácil lutar? Tá cada dia mais difícil? Fala um pouquinho sobre essa vida aí de atleta agora, né? Porque eu sei que eu tô vendo você em muita coisa, mas fala um pouquinho sobre isso. Mas antes de falar, Pablão, consegue aquele 2 dedos de café para nós? Fácil não tá, né? Vai ficando cada dia mais difícil, porque a idade vai pesando um pouquinho, as lesões. Eu acho que mais as lesões do que a idade. Eu não sinto muito a idade, eu não tenho morrido no gás, mas tem umas lesõezinhas que vai incomodando, né? Demora um pouco mais para recuperar, pela questão de descanso, tá faltando tempo para descanso, mas tenho o plano de continuar lutando por um bom tempo, então acredito que ainda vai render um bocado. Esse ano eu estou dividindo, eu consegui lutar essas competições agora no começo do ano, mas agora já vou ter que lutar o wrestling. Eu volto a entrar no Bolsa Atleta agora esse ano. Boa. Deu certo dessa vez. Esse ano deu certo. Eu já estou na lista ali dos contemplados. Saiu ontem. E agora é só mandar a documentação que ainda precisam da confederação. E por entrar na lista do Bolsa Atleta estadual do Paraná, eu preciso lutar. Então eu tenho que priorizar o wrestling. Sim. Eu quero continuar lutando no jiu-jitsu, mas tenho que priorizar o wrestling. Então a minha próxima competição certa... Valeu, meu chegado. Obrigado. Cafezinho aí. A minha próxima competição agora em vista, prioridade, é o wrestling que vai ter Brasileiro Interclubes e Copa do Brasil de wrestling que vai ter em Brasília, de 12 a 14 de agosto. Mas até lá, eu quero fazer alguma competição de jiu-jitsu para pegar o ritmo. Manter o ritmo no jiu-jitsu, me manter atualizado no jiu-jitsu. Porque quanto mais se compete, mais atualizado você se mantém. Com certeza, então, com certeza. De repente, alguma competição aí aberta, pretendo, mas ainda não está certo, não estou inscrito em nenhuma. De repente, se surgir alguma luta casada, também participo. Tá pronto? Tô pronto. Inclusive, tem uma de São Paulo aí que o cara ficou de me dar uma resposta para junho agora. Boa. E se surgir, tô pronto. Tô pronto, tô treinando como dá ali. Tipo, eu treino todos os dias. Vai ter dia que é um pouco mais leve, mas eu não fico nenhum dia sem treinar. Tô treinando todo dia. E treino na CM, tem treino pesado, tem treino duro. Então, eu não tô fora de forma. É só ajuste para competição. Boa. Eu nunca fui de fazer camp para luta. Nunca tive muito isso. Então, nunca tive problema com peso. Nunca estourei o peso, nunca tive problema no peso, que eu sempre mantive sob controle. Então, se surge a oportunidade, eu estou pronto. E a questão de ajuste para uma competição assim, a questão de 2 semanas ali, eu estou na ponta dos cascos. Maravilha. Fala um pouquinho pra gente, Psite, você que é um especialista, só um minutinho enquanto você toma café, fazer aqui propaganda do You Rock Bar, nosso patrocinador. O You Rock Bar é um dos bares mais incríveis aqui da cidade de Curitiba. O You Rock Bar, ele fica ali na rua Piquiri, 390, e é um bar incrível, que tem uma cultura brasileira misturada com uma cultura americana. E ó, vou falar, é um bar de rock, é um bar rock do bom, bandas incríveis, as melhores bandas da cidade. Também tem lá no You Rock Bar o melhor churrasco americano. Então os pratos mais incríveis que tem lá no You Rock Bar. Outra coisa incrível lá do You Rock Bar é um bar de esportes. Então lá você vai ter MMA, basquete, futebol americano, tudo que você possa imaginar, inclusive assistir a final da Champions League lá no You Rock Bar, né, com uma boa comida, uma boa bebida. Tem as bebidas mais incríveis que a cidade pode oferecer, de altíssima qualidade. Então, You Rock Bar, @You Rock Bar, e você vai lá, faz a sua reserva, leva a sua família lá. Tem o melhor ambiente, um ambiente familiar, agradável, super aconchegante, quentinho e mais do que isso, uma boa comida, uma boa bebida e um preço justo para você e para a sua família. E o Rock Bar, o melhor bar de esporte e rock da cidade de Curitiba. Um grande abraço ao grande Ivan e à grande
Ana Cruzeiro. Olha lá, também queremos agradecer a Future. A Future é uma marca, Use Future, lá no Instagram, Use Future, @UseFuture. O boné não está aqui, deveria estar, mas não está aqui na nossa mesa. Depois, no final, o Pablão vai trazer, vai deixar aqui. A Use Future é para você que tem bom gosto, é para você que quer andar na moda, para você que é uma pessoa descolada e que gosta de estar bem vestido e bem trajado. A Use Future vai agora para o segundo semestre vir com uma linha de produtos novos. Mas por enquanto temos boné, entra lá, Use Future e já escolhe o seu modelinho lá e com certeza você vai brilhar no seu Instagram, porque os bonés e os produtos da Use Future são instagramáveis. Você que usa, com certeza vai ficar muito mais bonito na foto. Vem com a gente, vem com a Use Future. E falando em jabá, fiquei sabendo que você trouxe um presente de um lugar muito especial. Então vamos fazer o jabá agora. Já entra aqui ao vivo, aqui, pô. Aí, ó. Já entra agora. Que isso? Uma camiseta. Eita, Da moleque. Hipdore, que é minha parceira, marca lá do Rio de Janeiro, old school, desde os anos 90, né? Que isso, E moleque. aí eu tenho parceria com a Hipdore desde Aí, Pablão, 2021. chora, Pablão. Olá. Que isso. E aí essas Que beleza. camisetas a gente vende na minha lojinha online, Great Wall Sports. E aqui, já manda aqui, ó. Respect. Ó. And Back and discipline. Discipline. É, bom. Jiu-jitsu. Ó, que beleza, ó. Lindona. Espero ter acertado no tamanho aí. Não, acertou. O tamanho é esse, pô. O tamanho tá certíssimo. Aqui, ó. Cadê? Já vamos meter. É da Hipdore. Da Hipdore. Aqui, tá aqui, já vou, ó. Já tá aqui do ladinho, ó. Vou mostrar aqui. Qual câmera, Pablão? A minha ali? Aqui, ó. Aqui, ó. Hipdore aqui, rapaziada, junto com a BJJ Pro. Um abraço. Desde 1998. É old school, hein? E o old school total, 1920, ó, 1998, Hipdore tá aqui, ó, Respect and Discipline, tá aqui, ó, Jiu-Jitsu cadê? for better Já vou life. meter, cadê a marca? A marca é aqui, ó, ó lá, tá aqui a marca, Pablão dá aquele close pra gente. Galera que Maravilha. quiser seguir a minha lojinha lá no Instagram, Great Wall Sports. Vamos lá, Lá tem vou botar aqui Hipdore, já. Vou botar Tanoshi, aqui. que é daqui de Curitiba, e Yama, que é daqui de Curitiba também. Tanoshi e Hipdore, Hipdore desde 2021, minha parceira. A Tanoshi e a Yama são minhas primeiras parceiras desde lá por 2011 ou 2012, desde que eu era faixa azul ainda, azul para roxa ali. Me apoiam. Então, Um grande abraço pra galera da Yama, que é uma galera extraordinária, entendeu? Eu gosto demais da galera da Yama, compro lá também os kimonos pros meus alunos, sou parceiro da Yama, eles também são meus parceiros, aquela tabelinha diferenciada. Então, ó, grande abraço ao pessoal todo da Yama, que eu gosto demais. eu não posso deixar de agradecer a todos que compram comigo lá na minha lojinha online e lá na academia, porque sempre eu brinco assim, tipo, são meus patrocinadores, são meus amigos, meus alunos. Boa. Porque as competições que eu paguei de 2020 para cá foram todas com dinheiro da minha lojinha. Então, solta pra galera aí um desconto pra quem vê o podcast chegar na lojinha lá. Tem um desconto. 10%. Eita! Qualquer coisa da Olá. minha lojinha, vem lá com 10% com desconto para os seguidores da BJJ Progress. E tem mais uma, ó. Tem mais uma. Solta de novo o arroba da loja. Great Wall Sports. Botei o nome Great Wall em homenagem à Grande Muralha da China. Aí Great é Wall bonito. of China. É, e vamos falar o seguinte, é importante falar isso, porque o atleta de jiu-jitsu, ele se divide em inúmeras facetas. Ele é professor, ele é pai, ele é marido, às vezes ele também administra academia e administra turma e é isso e tal. E também é empreendedor, porque tem que correr atrás da grana para competir, porque muitas vezes não, a maioria das vezes não se tem dinheiro disponível para poder ficar viajando por aí e ir lutando, uma vez que nem todas as competições, e pode falar sobre isso também, professor, nem todas as competições hoje remuneram o atleta, e principalmente a maioria não remunera em todas as categorias,
Remunera na final do absoluto, remunera no adulto absoluto, no adulto faixa preta absoluto, e aí as outras categorias descobertas financeiramente. Então o atleta tem que botar muita energia e dinheiro para competir. Tô errado? Não? Fala aí. Tá certíssimo. Normalmente vem a premiação ali pro adulto faixa preta absoluto. Então vai ficar ali uma categoria, às vezes 2 categorias. E as categorias em si, a categoria de peso, acaba não tendo a premiação. O Master não tem, o faixa azul não tem, o faixa roxa não tem. Essa galera tem sempre que correr, se virar nos 30 ali para conseguir dinheiro para conseguir competir, ou dinheiro do trabalho, faz rifa, pede patrocina um ao outro, às vezes consegue um apoio de uma loja ali que dá algum brinde e você sorteia esse brinde, faz uma rifa e consegue. Eu lutei o sul-americano agora e o brasileiro eu tive ajuda só da inscrição, o resto paguei da minha lojinha. E as inscrições foi do sul-americano, foi o Xaropinho, André Ricardo, que me patrocinou. Boa. E o brasileiro... Xaropinho tá devendo aqui, fica me mandando mensagem, tô aqui, tô ali, tô aqui, mas não vem aqui. Tem que vir aqui contar suas histórias aí. E o brasileiro foi o Paulinho, que é um faixa preta lá da CM, que treina com a gente. Faixa preta já old school. Nosso para-atleta. Cara que já era lutador de jiu-jitsu e sofreu um acidente de moto. Ficou com o braço com uma deficiência no plexo braquial e virou para-atleta. Como eu não ia competir, me patrocinou, pagou minha inscrição. Então, fui patrocinado por amigos, né, nessas 2 competições de inscrição. E o resto eu tive que correr atrás. Mas não dá para pedir muito agora, porque como estou voltando, você tem que mostrar serviço primeiro, depois alguém vai acreditar em você. E tem mais uma coisa difícil, né? Hoje em dia as competições aumentaram o valor significativamente. Então, hoje para você lutar qualquer evento é 200 e poucos reais ali que você vai gastar, às vezes uma filiação, às vezes uma coisa ou outra e tal. Se não tem apoio, não tem como. Né? Não dá mesmo. É muito difícil hoje em dia se manter competindo se você não tiver algum tipo de apoio ali. Ou então você vai se tornar muito mais seletivo nas competições que você vai participar, porque aí não dá para fazer tudo. Aí você vai ter que selecionar um grupo de competições que você fala, isso aqui vai fazer sentido para mim e criar uma estratégia, porque hoje em dia, mesmo você sendo hoje professor, né, tem os seus alunos e ganha por isso também, além de ter sua loja, né, para remunerar também o professor de uma maneira mais consistente, ainda tem também o seu trabalho como árbitro também. Sim. Né? E vamos cair um pouquinho na polêmica, que eu adoro uma polêmica, porque tem um quadro aí, né, Pablão? Tem aquele nosso quadro brabo ainda, que tem o quadro que é o Perrengue Gil, que a gente fala uma coisa muito boa que aconteceu no jiu-jitsu e depois conta aquele BOzão, aquelas perrengue que a gente... Quem nunca? Quem nunca? Mas agora é o seguinte, vou te deixar pensando, já vai pensando, matutando. Vamos entrar numa polêmica. Cara, os juízes têm errado muito nos campeonatos. Estou falando no geral. Os juízes têm errado muito. 3 partes a pergunta. Os alunos, os atletas, eles têm conhecido, não têm acompanhado a mudança das regras, segunda coisa. Ou uma terceira, os professores estão desatualizados sobre as regras e as novas mudanças do jiu-jitsu, não têm acompanhado as mudanças das competições. Que hoje em dia nós temos problemas com isso, porque algumas competições têm regras diferentes de outras competições. E isso, qual dos 3 está acontecendo? Porque muita choradeira no Instagram, né? Que fazendo jabá do Instagram patrocina nós. Mas, cara, é polêmica. Vamos lá. Porque você está ali, você está competindo, então você é alvo do erro ou do acerto do juiz, mas ao mesmo tempo você também é juiz, é árbitro. Sim. E pode cometer o erro. Conta pra gente um pouco sobre isso. Eu tô nas 3 partes, professor, atleta e árbitro. É verdade, você tá nos 3 já. Solta aí. Eu acho que quem erra menos ali talvez seja o atleta, porque a minoria dos atletas que tem atletas que não aceita derrota e joga desculpa no árbitro. Joga toda a culpa no árbitro.
Mas eu acho que os atletas estão muito antenados na regra, mais que os professores. Tem uma minoria de professores ali que cria muita polêmica e às vezes reclamando de coisa que não faz sentido. E aí tem uma minoria de árbitros também que às vezes está displicente. Uma coisa que eu acho que o árbitro tem que se policiar muito é ele focar no que ele está fazendo, ver que aquilo ali é um trabalho, não é o passatempo dele. Isso. Chega na competição, primeira coisa, desliga o telefone, liga no final do dia. Fica ligado ali, né? É. O tempo que ele tem para descanso, que realmente descanse. Que não vá dividir o foco em outra coisa. Então, o erro acontece, eu acho que os árbitros têm errado, não por falta de estudo, mas porque está difícil arbitrar. Tem algumas categorias, alguns atletas, os caras se movimentam muito bem. Às vezes um está fazendo um movimento muito rápido e o outro também está defendendo muito rápido, que naquele momento ali o árbitro tem que ter um olho clínico, tem que ter um raciocínio muito rápido para ele conseguir acertar. Eu vi um caso polêmico na final do Pluma faixa preta no Brasileiro, que inclusive o professor criticou e depois fez outro vídeo se retratando que após debater com membros da IBJJF explicaram para ele entendeu que realmente não havia sido ponto. Mas é uma coisa que até comentei com o meu amigo lá da CM, que é outro faixa preta, lá eu falei, eu teria dado ponto. E teria errado. Mas foi uma coisa assim, você vê que o cara saiu com os dois joelhos no chão no momento, o árbitro foi muito feliz naquele momento ali, na interpretação dele, que ele acertou, mas foi uma coisa muito difícil de acertar. Que ali eu estava na hora ali, e vários professores que estavam em volta ali, tudo falando por que não tinha dado ponto. Que eu acho que a maioria teria dado ponto. Então, eu acho que se tornou um pouco mais difícil para os árbitros com o nível técnico que estão os atletas. Então, as categorias mais leves ali, principalmente, eu acho que movimenta mais rápido e às vezes fica difícil de pontuar. Então, eu acho que não tem tido tanto erro grotesco da arbitragem. Erro dentro da falha humana, que às vezes a gente não aceita quando a gente está lutando. Porque é difícil, eu estou lutando ali, eu sei que o árbitro errou, às vezes no momento, no calor da luta, eu não vou entender muito bem que foi um erro humano. É como você arbitrar lá com o VAR. Isso. Pro cara ver com o VAR fica fácil, mas a olho nu no momento fica difícil mesmo. Não, é porque assim, é milésimo de segundo que você tem que tomar uma decisão. Para quem tá de fora, olha que interessante, né? Para quem tá de fora, eu sou professor também. Existem coisas que eu não 100% eu vou concordar, mas eu quero entender. Eu tenho o direito de entender. Porque aconteceu, de um aluno meu, aconteceu uma situação que o juiz deu a vitória para o adversário dele, e eu perguntei, e eu olhei para o juiz e só falei, não entendi, professor, eu só preciso de uma explicação. Ele veio, explicou, falei, tá, joia, é isso aí, tua decisão tá perfeita, eu não estou questionando sua decisão, eu só preciso entender porque do ângulo que eu estava eu não conseguia entender a máxima da posição. E às vezes tem isso, a gente está no ângulo aqui, olhando daqui, o juiz está do lado de lá, olhando num ângulo diferente, ele está vendo uma cena que eu não estou vendo. E às vezes eu quero que ele tome uma decisão a partir do meu achismo. E isso acontece, não acontece não? Acontece muito. Muito, né? Eu reclamei outra vez da arbitragem ali, o árbitro é meu amigo pra caramba. E depois a gente vendo com o vídeo, eu falei, cara, tudo bem, eu tô vendo, mas eu vi com o vídeo. Agora na hora você vê que o meu filho iniciou a queda, que ele tava segurando a perna, isso, aquilo, o outro rodou, e ele derrubou o outro, quase pegando as costas dele. Daí quando o cara conseguiu sair, que ficou por cima do meu filho tá com a guilhotina encaixada. Eu falei, pô, mas ali teria que esperar soltar a guilhotina para valer o ponto. E aí, pô, queria aquela polêmica ali, mas não foi nenhuma reclamação desrespeitosa. Mas só que também, quando eu fui mostrar para ele ali, eu tô com o vídeo na mão. Lógico. A gente tá com o vídeo na mão, dando pausa, é outra coisa, né? É o VAR. Na hora, eu não posso incriminar ele, pô, pela interpretação dele no momento. Isso mesmo. Então, eu falei pro meu filho, segue o baile, segue a vida. Tá tudo certo. Você fez o que você tinha que fazer, você tá bem, você foi bem, você lutou bem, perdeu, pronto. Não carrega isso, não leva isso pra alma. Não, claro que não. Não, o árbitro errou. Esquece. Não, esquece. Eu acho que antigamente existia um certo favorecimento às vezes. Uhum. Que o árbitro, na dúvida,
todo mundo tem dúvida. E na dúvida o árbitro fala, eu vou dar para aquele. Porque aquele ali é de tal equipe e de tal equipe. Hoje o árbitro fica muito com o pé atrás nisso. Porque O ele árbitro fica muito estuda mais, exposto, né? tá Também. muito exposto. É, Você vai ver muitos campeonatos tá sendo transmitido ao vivo. Todas as lutas têm filmagem. Se não está sendo transmitido ao vivo, mas tem filmagem. verdade. Então ele sabe que ele vai ser muito exposto. Então todo árbitro está estudando muito mais. E quando erra, é realmente erro. Então, Sim, eu acho que o que sim, não sim, pode sim. acontecer é o favorecimento. O Sim. erro é humano. A gente tem que se entregar ao máximo para errar cada vez menos, mas o erro é humano. O que você não pode é favorecer. Exatamente. Eu acho que o favorecimento acontece quando muitas vezes existe a falta da capacitação do árbitro. Uhum. Porque, às vezes, o que acontece? Ele vai pelo que é mais confortável Sim. e não pelo que de fato é a regra. Às vezes acontece, não estou dizendo que ninguém está aqui polemizando em cima dos árbitros, a gente, senão daqui a pouco a gente vai falar, ah, estão manipulando. Não, não é isso. Mas às vezes o árbitro ele vai na decisão de segurança. Uhum. Ele não vai. Porque é rápido, como a gente está falando. O cara está embaixo aqui, blá, 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 já mudou completamente a posição e o árbitro tem que acompanhar visualmente aquilo e definir uma ação, ou seja, ele vai ter que validar ou não aquilo dali, e muitas vezes aquilo não é tão simples assim, porque ele não tem o VAR, né, que a gente estava falando. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ir para a zona de conforto dele. Eu vou tomar essa decisão que é confortável para mim, depois eu sustento isso, né? Então, é legal comentar sobre isso, porque você está lá em 3 posições distintas, né? Que legal. Beleza. Psite, vamos lá. Agora chegamos no momento crucial da nossa live, no momento áureo e auge, né, da nossa live, que é o seguinte, vamos ao perrengue Gil. Primeiro eu preciso saber de você, qual foi o melhor momento do esporte, do jiu-jitsu na sua vida? Olha, eu acho que foi quando eu ganhei o Mundial de Faixa Marrom, porque a partir dali eu acho que eu cumpri a minha missão comigo mesmo. Uhum. Que, independente da faixa, eu queria ganhar. E eu só tinha conseguido lutar na faixa azul e não deu. Eu fui em terceiro lugar. Só que eu tinha conseguido até o terceiro lugar. E na faixa roxa eu não consegui. E depois eu chegando na faixa marrom, eu lembro quando o Cris me deu uma faixa marrom, pô, Cris, mas eu vou lutar o Mundial de faixa roxa, eu tava filiado. Daí ele falou, eu tô te dando marrom porque tu é marrom, cara. Vai lá e luta de marrom. Eu, tá bom. Fui lá dali uns 4 meses, 3, 4 meses, e fui lá e ganhei. E ali me tirou um peso da consciência, que eu tava assim naquela dúvida, pô, será que eu realmente tô nessa batida pra faixa marrom? A faixa roxa foi a que eu menos competi em jiu-jitsu. Eu lutei muito sem kimono, lutei muito MMA amador e pouco jiu-jitsu. Mas eu fui tinha ganho o Pan-Americano na faixa roxa, que foi um campeonato muito grande. Campeonato bom que eu lutei, ganhei a final de um cara que eu nunca tinha visto ele perder. Quando eu era terceiro lugar no Mundial de Galo Azul, ele era campeão pluma roxa, uma faixa e uma categoria acima. E aí eu fui de faixa roxa, foi o último campeonato dele, logo em seguida eu vi ele pegar uma faixa marrom. Eu lutei na categoria dele, na categoria 64 quilos, e eu ganhei dele a final. O cara me arrebentou inteiro. Eu saí todo estourado, quebrou meu pé, mas eu ganhei dele por ponto. Mas ele fez uma porrada de vantagem, tudo de finalização, e eu ganhei dele por 4-2. Mas foi uma guerra ali, eu fez valer a faixa roxa, mas eu cheguei na faixa marrom, ainda fiquei meio, será que eu vou ter nível para lutar na faixa marrom? E eu fui lá e ganhei o Mundial ali, acho que foi o grande momento da minha carreira. E aí era a promessa que eu tinha, que eu só cortava o cabelo quando eu fosse campeão mundial, eu cortei meu pódio. Nossa, muito legal. Fiquei muito legal. careca total, e aí de lá pra cá eu deixei crescer de volta. No ano seguinte eu fui lá e ganhei de novo, mas deixei crescer. Não, muito bacana. Tá, e agora me fala o perrengue, eu quero saber o perrengue. Aquele que você fala, rapaz, se eu não sou jiu-jiteiro eu não passo. Eu passei vários perrengues. Mas escolhe o maior. Mas o disparado, assim, o maior perrengue foi quando roubaram a minha mochila. Ai, ai, ai. Com todas as minhas coisas, inclusive uma medalha, no Campeonato Brasileiro agora eu não lembro exatamente o ano, mas foi de faixa marrom. Se não me engano, foi 2016. Ou 2015 ou 2016. Foi 2016 mesmo, fevereiro de 2016. Acho. O Campeonato Brasileiro no Gui foi Taça São Paulo e Campeonato Brasileiro, que a CBJJS sempre faz junto, né? Uhum. Ou no mesmo dia, ou um dia outro não. Um dia outro no outro.
E eu lutei primeiro com kimono, depois eu lutei sem kimono. E quando eu tava lutando sem kimono, eu deixei minha mochila fora. E tava com outra mochilinha pequena que tava com uma câmera, minha carteira e telefone, tava ali do lado da mesa. E as outras coisas estavam tudo na mochila, um mochilão grande. E quando terminou a minha luta que eu olhei, não tava mais lá. Pô, Até hoje os caras da CBJJL me zoam pela mochila. Agora, quando eu lutei o Sul-Americano, o árbitro daquela minha luta, não lembro o nome dele, esqueci agora. Ele falou pra mim da mesa, cuida da mochila dele, hein? Cuidado, já roubaram a mochila dele uma vez. Porque no dia, ele lembra, nesse dia eu fiquei apavorado. cara. Levaram minha mochila com tênis dentro, com roupa, eu vim embora de kimono, calça de kimono, porque eu tinha deixado meu kimono de fora, e eu tava com a bermuda que eu lutei, e a camiseta, e o kimono tava amarrado na faixa, ficou no chão do lado da mochila, levaram a mochila e o kimono ficou. Eu vim embora de chinelo, de calça de kimono e com uma hashbar. Ai, E aí um cara, Cristiano Macedo, o nome desse cara da equipe peso pesado, lá de São Paulo. Hoje ele tem um evento, The Cage, que é um evento de lutas casadas. Futuramente, logo deve lutar no evento dele. O Cristiano encontrou minha mochila. Os caras tiraram o dinheiro, não lembro o que mais tiraram, mas não tiraram quase nada. Pegaram, basicamente, quiseram o dinheiro mesmo. E aí largaram a mochila no estacionamento, ele encontrou, e aí como eu tinha ficado sem internet, ele tentou me mandar mensagem, eu não recebi, só recebi depois. Ele mandou a mochila pelo correio. Chegou aqui pouco mais de uma semana depois, eu reencontrei minha mochila. Mas aquele foi o grande perrengue. cara. Eu vim embora e sorte que eu tava com a minha carteira e com o telefone ali, minha câmera, na outra mochilinha pequena, mas eu vim embora sem minhas coisas. Eu saí muito mal de cabeça. Nossa, a bala, né? E aí desse campeonato eu tenho 2 medalhas do campeonato, porque A organização te a organização me deu deu. outra medalha. Me deu outra medalha e quando me devolveu a mochila veio Tava outra lá a medalha. medalha Tava junto. junto, eu fiquei com 2 medalhas desse campeonato. Mas aquele foi o grande perrengue. Caraca, velho. Foi inesquecível. Esse daí, vou falar que esse Foi daí é. perrengue. Esse é perrengue brabo mesmo. Esse é perrengaço. Boa. Então, mano, a gente tá chegando no final do nosso podcast. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração por você tá disponível para vir falar com a gente hoje. É um prazer, uma honra, uma alegria inenarrável ter você aqui com a gente. A BJJ Progress sempre vai ser a sua casa, sempre o microfone estará aberto para você. E onde quer que eu te encontre, com a câmera ligada ou desligada, como você falou, o meu carinho, o meu respeito, minha admiração vai ser sempre sua. Porque a gente vê no mundo do esporte uma competitividade e tem que acontecer, saudável, mas a gente não pode ser arrogante só porque a gente veste um kimono, a gente tem um título ou qualquer coisa parecida. Eu tenho alegria, e falo para você, e um abraço a todos da CM System, eu tenho a alegria de ter as portas abertas em qualquer lugar onde eu vou. Isso é uma dádiva, né? É uma bênção que Deus me abençoou. E eu tenho portas abertas em qualquer lugar que eu vou. Não tenho inimizades, não tenho rivalidade. Quando eu estou lá vestindo e defendendo a bandeira da minha equipe com o meu kimono lá dentro, eu tenho que honrar os meus alunos e meu professor, o meu mestre, meus colegas de treino, eu vou dar o meu melhor. Mas a BJJ Progress não tem bandeira. Então eu fico muito feliz que você sempre acompanha nosso conteúdo, está sempre assistindo os nossos podcasts. Né? Até brincou com o Pablo aqui quando chegou, que é o meu faixa branca mais brabo que tem na cidade de Curitiba, entendeu? E a gente, por quê? Porque você viu no podcast, e o mais legal de tudo, essa tua humildade, tua generosidade, ter trabalhado, veio para cá cansado mesmo assim, mas veio aqui e participou com a gente. Então, Psite, um abraço ao seu filho, tá? Como é o nome dele? Júnior. Júnior, deixou aqui um recado para você, carinhoso. Meu querido, se dedique, faça o teu melhor, entregue tudo, que eu tenho certeza que você na seleção brasileira ainda vai dar muito orgulho e vai dar muita, muita, muita alegria ao nosso país, representando, competindo, e que Deus te abençoe, e que você seja, além de um grande atleta, um grande competidor e um campeão, que você também seja um grande homem, porque é com isso que seu pai sonhou. Então, muito, muito feliz em saber que você está participando do SESI e
está na equipe de competição aí da seleção brasileira. E então que Deus te abençoe ricamente e que você entenda que teu pai é diferenciado, tudo que ele viveu, tudo que ele passou e que ele ainda vive e ainda passa, é porque ele quer ser um homem melhor para poder estar do teu lado, te apoiar e te amar e também te corrigir quando for necessário. Que Deus te abençoe e ganhe essa medalha aí e vem aqui sentar nessa cadeira para conversar um pouco comigo. Quero conhecer um pouco de você e também saber um pouco das suas experiências. Meu irmão, deixa o teu recado para patrocinadores, para quem você quiser, olha para essa câmera aqui e solta o verbo. Muito obrigado a todos, meus patrocinadores. Não tenho exatamente um patrocinador, parceiros, mas Yama, Tanoshi, Ripdore. Meu muito obrigado por toda essa parceria de anos e anos. Espero seguir até o fim da minha carreira, porque esse reconhecimento é coisa que eu acho que é o débito do atleta ter o reconhecimento por quem o apoiou. Então, tanto que quando eu estava lá fora, eu usava as marcas que me apoiaram no meu jeito. Encontrei o Tanoshi na China. O Tanoshi foi lutar o Mundial de Kung Fu na China. Em outra cidade, foi lá em Pequim, levou uma sacola de presentes para mim. Então, eu agradeço muito, agradeço de coração por essa parceria, agradeço muito aos meus alunos, que são os meus apoiadores, que compram comigo, que pagam aula, são meus parceiros, me ajudam no treino. Obrigado a todos. Quero mandar um abraço muito especial para todos de Bom Jesus das Selvas, a minha cidade. Apesar de não ter nascido, mas eu me considero bom jesuense. Carrego essa bandeira, além da bandeira na mão, eu carrego no coração. Então, muito obrigado a todos. Abraço aos meus pais. Eu vou mandar esse podcast para minha mãe, que meu pai só vê as coisas na internet porque a minha mãe mostra. Mas vão ver, eles vão ver. Então, um grande abraço a todos, muito obrigado ao meu filho, que, é um cara que eu tenho como referência também pela maneira como ele age dentro e fora do tatame, dentro e fora das competições. É um cara que me dá muito orgulho. Mandar um abraço para todos. Gustavo, meu enteado, ele está em Fortaleza. Professor Sérgio Bolacha, todos da CM System, muito obrigado. E a todos que me acompanham, independente de equipe, porque me dou bem com, como você falou, não tem inimizade, eu também não tenho inimizade, tenho rivalidade saudável dentro do tatame e fora do tatame, respeito enorme e gratidão a todos que lutaram comigo, que isso valorizou a minha carreira. O atleta se mede pelos adversários que ele enfrentou. Então, são caras que a minha carreira eu devo aos caras que lutaram comigo. Então, um abraço a todos do jiu-jitsu, do wrestling, do MMA, independente de equipe, todos os meus amigos, um grande abraço de coração. Agora, muito obrigado ao BJJ Progress. Imagina, agora em chinês, muito obrigado ao BJJ Progress. Xie BJJ Progress. Garoto! É isso aí. Meu irmão, muito obrigado de mais uma vez e sabe que a porta da BJJ Progress está aberta para você sempre. Tá bom? Muito e obrigado. Vamos nos encontrar. Tem muito campeonato pela frente ainda. Vamos nos encontrar com certeza. Mano, tamo junto. Ossa! É isso! Pablo! Valeu, galera. Pablitson! Valeu, meu irmão. Tamo faixa junto, preta fechado. Em construção. Esse é faixa preta em construção brabíssimo. E galera, você que nos ouve no podcast lá no Spotify, na Anchor Podcast, no Google Podcast, vai ter o podcast também do nosso querido Psite lá nas plataformas de podcast, nas principais do mundo todo. Tamo junto. Até a próxima.